Do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. O debate orçamental ainda vai no adro e já vemos bem as dificuldades de PSD e CDS para fazer uma crítica robusta. Srs. Deputados, Senhores deputados, tenham calma. Eu tive o prazer de estar duas vezes com deputados do CDS a debater este orçamento na generalidade já com o Ministro das Finanças. E, portanto, alguma coisa poderei dizer sobre os argumentos que foram usados nesse longo e repetido debate sobre este orçamento e este documento que agora discutimos. E parece-me, daquilo que foi avançado nessas duas longas audições, juntamente com aquilo que foi trazido aqui pelo deputado Leitão Amar do PSD, mostra, sim, a incapacidade tanto do PSD como do CDS para não só apresentarem uma crítica estruturada, robusta, coerente ao orçamento, mas mais do que isso, para trazer uma alternativa política para o país. A direita tem dito tudo e o seu contrário sobre este orçamento. Querem tudo e não querem nada. Vejamos ontem o que aconteceu no debate com o Sr. Ministro das Finanças. Uma deputada do PSD lamentava que o descongelamento de carreiras da função pública só fosse feito em 2018. Era uma falta de respeito pelos funcionários públicos. Logo a seguir, outro deputado do PSD criticava o Governo por ter reposto as 35 horas, ou seja, a reposição de um direito básico dos funcionários da função pública. Dizem tudo e o seu contrário. PSD e CDS acusam o Governo de fazer derrapagens nas despesas orçamentais. Ao mesmo tempo exigem que se gaste mais nas mesmas rúbricas em que acusam o Governo de fazer derrapagens nas despesas orçamentais. Tudo e o seu contrário. Querem tudo e não querem nada. Mas foi no ataque à célebre taxa sobre o património imobiliário milionário que a direita mais patinou. E acho que patinou é a palavra certa. O imposto começou por ser um ataque à classe média e a direita chorou pela classe média. Quando o embuste se tornou insustentável, o imposto era um ataque aos investidores e a direita chorou pelos investidores. Quando se perceberam que até Pedro Passos Coelho, quando era candidato e deputado e primeiro-ministro, apresentou uma medida que exatamente no mesmo princípio e na mesma direção, afinal, o imposto que era um ataque à classe média e depois um ataque aos investidores era brando com os investidores, com os ricos e com os offshores. É que no meio de tanta emoção e tanta choradeira da direita no imposto do património, a verdade é que chegamos a este debate de orçamento e ninguém fala do imposto porque ele é sim uma medida justa, é uma medida eficaz e é uma medida que trará equidade ao país. Este orçamento, Sr. Ministro, é um orçamento que tem falhas e limitações e iremos debatê-las, mas é um orçamento que faz escolhas muito concretas pela equidade e pela valorização do trabalho. E ao fazer essas escolhas concretas, é um orçamento que expõe a profundidade da ideologia do anterior governo, mas mais do que isso, expõe também o vazio da alternativa que a direita tem para o país. Porque quando foi preciso escolher, a direita escolheu diminuir o IRC das grandes empresas, aumentar o IRS dos trabalhadores e deixou que as moradas de família fossem confiscadas pelo fisco, coisa que esta maioria, felizmente, impediu, revertendo essas decisões. Quando foi à altura de escolher, a direita escolheu apresentar ao Tribunal Constitucional um corte inconstitucional nas pensões e a cortar pensões a eito. Quando foi à altura de escolher, a direita manteve 771 mil pensões mínimas congeladas, 250 mil pensões abaixo dos 250 euros congeladas. Aumentou discricionariamente algumas pensões, mas escolheu fazê-lo cortando o complemento solidário para idosos e atirando para a pobreza 72 mil idosos no nosso país. Estas foram as escolhas do passado. Mas que escolhas faria hoje a direita? No seu programa estava o congelamento das pensões. A Bruxelas prometeram um corte de 600 milhões, misterioso, nunca conseguiram explicar. Este orçamento faz o contrário. Aumenta o complemento solidário para idosos. Descongela por lei todas as pensões até 848 euros e aumenta extraordinariamente 10 euros todas as pensões até 630 euros que até agora tinham estado congeladas. Para fazer isto, não vai cortar no CSI, o CSI foi reforçado. Para fazer isto, escolheu compensar com o imposto sobre o património de luxo. E a isto, senhores deputados, chama-se equidade e justiça nas escolhas orçamentais.
Com a direita avizinhavam-se a manutenção de todos os cortes dos apoios sociais. Este orçamento escolhe o contrário, descongela o indexante, aumenta o CSI, o RSI e o abono. E escolhe compensar estas escolhas, lembrando ao Banco de Portugal que tem a obrigação de entregar ao Estado parte dos lucros da dívida pública, porque esse dinheiro pertence aos cidadãos e ao Estado e não pertence ao Banco de Portugal. E isto, senhores deputados, é aumentar a equidade e a justiça com o orçamento. Senhor Ministro, nunca, orçamento após orçamento, a direita deu 1 cêntimo a mais à educação. Foram 2.860 milhões de cortes acumulados em valores orçamentados. O primeiro reforço que há no orçamento de educação é em 2016, o segundo reforço é em 2017. Quando comparamos os valores executados, 2016 é o primeiro ano em que há um reforço orçamental executado na educação e não é pequeno, 286 milhões de euros. Sabemos muito bem que a direita critica a suborçamentação de 247 milhões de euros neste orçamento para a educação. Mas a verdade é que a direita deixou em 2015 729 milhões de despesa que nunca foi orçamentada. E foi assim em todos os 3 anos anteriores do governo. Senhor Ministro, o historial de cortes históricos da direita não nos consolam, porque a verdade é que a educação continua suborçamentada e a saúde precisa de recursos. E o investimento público nunca teve tão baixo. E tudo isto acontece quando o Sr. Ministro vem apresentar à Assembleia da República um excedente orçamental de 5.276 milhões de euros. Todo este excedente orçamental, um Estado e um país que é uma máquina de fazer dinheiro, está a ir diretamente para o pagamento de juros de dívida pública. E não chega. É preciso que ainda nos endividemos em mais 3.000 para pagar os juros de dívida pública. Estamos a endividar-nos para pagar uma dívida pública que nunca vamos conseguir pagar. E esta é a realidade dos números orçamentais. Nós sabemos que a direita não tem alternativa, mas ela existe. E no dia em que sabemos que a França passou os últimos anos ao abrigo de um acordo secreto com a Comissão Europeia e também com Durão Barroso para não cumprir as metas do déficit, como é que se explica que Portugal, um dos países com mais dificuldades na zona euro, se possa dar ao luxo de apresentar o maior saldo orçamental primário da União Europeia? Senhor Ministro, é preciso explicar de onde vêm os recursos para o crescimento, para o emprego, para o investimento público. É muito o que conseguimos fazer com este orçamento, ele é um progresso. Mas a verdade é que o país precisa de muito mais em matéria orçamental do que aquilo que está presente neste orçamento e esse é o caminho que temos de percorrer. Obrigado, Sra. Deputada. O que disse antes em relação aos Srs. Deputados do PSD e do PS também vale para a Sra. Deputada Mariana Mortágua.